Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, muita gente nova chegando e mais importante do que isso, muitas das nossas falas, as nossas reflexões estão sendo realizadas também por outros canais, outros formadores de opinião. Você, quando conversa com alguém sobre os nossos papos, você também ajuda com que pessoas fiquem mais atentas e esclarecidas sobre a nossa realidade. Enfim, você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso portal também, ajude a gente a compartilhar os nossos vídeos, mande seus comentários, suas críticas e, se gostar, dê joinha. Vamos seguir em frente que temos muitos assuntos. Gente, quando se cunhou a expressão genocida ou genocídio para classificar a morte, né, de determinados grupos sociais, etnias, raças, nações, isso surgiu antes de se conhecer a figura do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele não se adequa a essa classificação. Eu acho até curioso alguns debates que se faz em alguns ambientes acadêmicos, né, que tecnicamente o Bolsonaro não é genocida, porque ele não está querendo matar apenas um grupo. Gente, o Bolsonaro ele está tendo uma ação governamental que provoca o assassinato em massa de pessoas no nosso país de forma indiscriminada. Como é que a gente chama isso? Ah, não dá para chamar de genocida? Então vamos chamá-lo de hipergenocida ou de um comandante de assassinatos em massa aqui do nosso país. Quem sabe a adequação fique mais adequada. E o pior de tudo é que nós estamos vivendo no nosso país uma situação que tem esse tipo de desgoverno e, ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas, muitos grupos se dando bem no meio dessa história. Eu me refiro aos ladrões, aos superladrões, aos hiperladrões. Gente, quando eu uso essas expressões, muitas pessoas podem achar que eu estou pegando pesado, mas não é não. Existe uma ideia que ladrão é só aquele que bate a carteira, aquele que praticou um pequeno furto, aquele que praticou um pequeno assalto. Não. O tipo de criminalidade, quando ela vai subindo de patamar, ela chega até o Estado, ela chega até os governos, ela chega até as estruturas econômicas. O que melhor é para um ladrão sofisticado do que sentar sobre o cofre do dinheiro de uma nação, poder fazer negócios ainda com apoio político e mais apoio religioso ou supostamente religioso. Gente, o que explica o Bolsonaro ter ainda algum apoio? Eu tenho dito para vocês que os meios de comunicação, eles fazem uma cobertura estrategicamente voltada a poupar o Bolsonaro para que ele se mantenha no poder e, ao mesmo tempo que ele consegue essa proeza, na área econômica o Brasil continue a ser roubado no português claro. Bom, hoje, para comprovar essa tese que eu defendo aqui com vocês, eu estava vendo aqui um dos canais bolsonaristas, um canal desse de um youtuber de direita. Eles têm muitos seguidores, né? Isso aí tem explicações também. Isso aí teve algumas ferramentas, algumas injeções no meio dessa história, mas fato é que eles têm muitos seguidores. E a percepção e a divulgação de ideias políticas que eles fazem são absolutamente nefastas e elas contaminam de forma messiânica muitas pessoas. Esse youtuber aqui, ele fez ontem um vídeo de agradecimento, né, de parabéns ao presidente da República. Aliás, nós também recebemos aqui no nosso vídeo uma coletânea gigantesca de desejos também ao presidente da República pela passagem do seu aniversário 66, né? Esse youtuber bolsonarista fez a seguinte leitura depois de ter feito uma fala muito emocionada que o Bolsonaro está atuando para que o Brasil nunca mais tenha uma cleptocracia. Cleptocracia, ou seja, um sistema político governado por ladrões, né? Então, quer dizer, isso aconteceu na visão dele no passado e hoje não. Hoje temos pessoas honestas cuidando de mim, de você, de todos nós. Vamos ver a fala dele aqui, vamos conferir. Ele oro a ele todos os dias, né, por você também, para que dê a você sabedoria, principalmente sabedoria, saúde, para poder cumprir essa missão que Deus lhe deu. Nós estamos vivendo esse momento complicado e você foi escolhido para estar à frente do Brasil nesse momento. Então esta é a tua missão. A missão foi dada para você porque Deus sabe que você é competente para cumpri-la. Então cumpra. Ele sabia o que ia acontecer, por isso você foi escolhido. E você foi escolhido pelo teu caráter, tua honestidade, o teu coração e a sua garra. E nós, cidadãos brasileiros, estaremos ao teu lado até o fim, tá certo? Gente,
Então vamos lá? Gente, isso é uma temeridade, né? O cara dizer que estarão com o Bolsonaro até o fim. E quando vocês pegam, a gente pega aqui os comentários das pessoas, elas vão sempre no sentido messiânico também. Chorei de ver como nosso presidente amado, nunca tinha visto isso na minha vida. Aí outro, aos 47 anos nunca vi algo assim no Brasil, esse homem merece. Outro, o Exército tem que fechar o STF. Outro, esses satânicos do STF, governadores, vão cair por terra. Vida longa, presidente. Aí vai tudo, todos os comentários vão nessa mesma linha. O que de fato a gente pode apresentar como algo positivo do governo Bolsonaro para essas pessoas que estão lhe dando apoio? Eu já disse a vocês que tem aumentado tudo no supermercado, a vida de todos os brasileiros tem ficado mais difícil, os combustíveis têm subido a cada instante, não existe família que não tenha alguém desempregado, não existe pequeno empreendedor que não esteja passando por uma série de sufocos. Então as pessoas se apegam nesse discurso messiânico que não leva ninguém a lugar nenhum pela sua própria ingenuidade ou ignorância dos nossos fatos no cotidiano. É por isso que a gente tem muito que dizer para essas pessoas, né? Eu, como vocês já sabem, eu tenho uma cervejaria, restaurante, e eu fechei o meu estabelecimento logo nos primeiros meses da pandemia, porque eu percebi o que ia acontecer e que não dava para a gente que tem um ambiente de trabalho, né? Que você junta pessoas, não ia ter condição de eu manter um ambiente e cuidar de não ter aglomeração, enfim, de não ter contaminação, enfim. Tive que fechar a empresa, indenizei todos os funcionários, distribuí todas as mercadorias para todos eles, enfim. Foi o que foi possível ser feito. Entraram no seguro-desemprego porque o governo não estava dando apoio nenhum e continuou a não dar apoio algum. E hoje eu estou vendo aqui no Valor Econômico, aqui essa manchete aqui, vamos ver se dá para pegar aqui vocês aqui, e a matéria é só voltada aqui a donos de restaurantes, de bares. Gente, os que conseguiram sobreviver são verdadeiros heróis, mas eu percebo assim a ignorância também, a falta de percepção, porque está todo mundo trabalhando, tentando salvar o teu negócio, o negócio deles, né, e não percebem que existe uma macroestrutura que foi absolutamente omissa, e deixou as coisas acontecerem para ficarem desse modo. Os que estão no desespero, eles são a favor de não se fechar absolutamente nada. Eles querem que as pessoas continuem a circular como sempre quiseram, né? E o Bolsonaro vai fazendo esse discurso, então esse discurso soa como música para o ouvido dessas pessoas no desespero. Mas se elas refletissem de uma forma bem racional, elas iriam perceber que se não houvesse nenhum tipo de trato do poder público, os funcionários dessas pessoas iriam contrair a Covid. Hora por outra, alguém ia perder por morte um funcionário. E, obviamente, as empresas não funcionariam bem de forma alguma. Quando você tem um restaurante, você perde num dia um cozinheiro, você fica com a sua atividade comprometida. E no outro dia não adianta você contratar um outro cozinheiro, porque ele pode estar contaminado, ia contaminar outro garçom. Gente, não dava para fechar os olhos diante de uma realidade como essa. O que nós tivemos foi um governo omisso. A gente pode chamar esse governo, esse pessoal que está preocupado aí com corrupção, né, o que é uma das bases ideológicas dessa gente, que hoje nós temos um governo que não é uma cleptocracia, nós temos uma teocleptocracia, porque esse tipo de sentimento, de pensamento messiânico, se juntou com os ladrões no mais alto nível para engabelar o povo brasileiro e roubar o povo brasileiro. E o povo brasileiro está ficando cada vez mais pobre. Gente, o ano passado, 66 bilhões de reais foi o lucro de bancos, num país que teve uma queda no PIB de 4,5%. O povo brasileiro está mais endividado, o povo brasileiro está sendo caçado pelos bancos, pelas cobranças, todo mundo está recebendo ligação de tudo quanto é jeito. E isso está acontecendo no governo Bolsonaro, um governo comandado por Paulo Guedes, que pegou o dinheiro do povo brasileiro, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, e deu na primeira semana para banco. Eu não consegui pegar empréstimo em banco para tentar salvar o nosso negócio. Portanto, foi melhor ter feito o que eu fiz. Alguém que conseguiu manter o seu negócio sobreviver,
parabéns, mas não foi por conta de governo, não. O governo está atuando contra você. O governo está atuando contra você que é pequeno empreendedor, você que é servidor público, você que é empregado, você que é desempregado. O governo Bolsonaro está ajudando a te roubar. Já ajudou a roubar o seu futuro de aposentadoria, você não vai conseguir se aposentar. A ideia é para você entrar num plano de previdência privada. Já roubou seus direitos trabalhistas, já roubou a nossa economia de uma maneira geral, está enfraquecendo o nosso país de uma maneira geral e tem muita gente ainda que dá apoio ao Bolsonaro. Ontem teve uma carta de empresários. As pessoas pediram para eu comentar isso. Gente, é uma carta picareta. Por que uma carta picareta? Porque eles não pedem o impeachment do causador do caos econômico e sanitário do nosso país, do hipergenocida. É uma carta picareta porque eles não apresentam nenhuma forma de contribuição concreta do andar de cima para que a gente resolva o problema. Tem alguém falando em diminuir os seus lucros nas suas empresas que ganharam agora nessa época da pandemia? O sistema financeiro, as bolsas. E aí tem uma coisa muito ridícula, gente. Ontem, deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês. Saiu uma matéria de capa na Folha de São Paulo, que eu acho de uma bizarrice sem limite, né? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aí. A gente coloca a foto do rapaz, essa foto aqui grande, né? A capa aqui, enfim. E o que eles estão dizendo aqui nessa foto aqui? Que nesse país, com tamanhas desigualdades, dá até espaço para a gente ter um favelado investidor. Então, gente, é surreal isso. Você ter canais de favelados investidores, como se favelado, de uma maneira geral, tivesse dinheiro sobrando para investir em alguma coisa. Mas os que ainda têm, eles acabam sendo tragados por essa armadilha. Eles viram o que o mercado chama de sardinha. São pessoas que entram no mercado para pegar algumas sobras, e isso acaba fazendo com que, de uma forma ideológica, muitas pessoas considerem que o que está acontecendo no nosso país é bom para o nosso país. Esses caras aqui que falam em corrupção, falam para não voltar mais ladrões, eles deviam perceber que o super assalto está acontecendo sobre os seus olhares. Gente, que foi feito, por exemplo, só para dar um exemplo, né, com os oleodutos e gasodutos da Petrobras. O que o Paulo Guedes fez? Ele pegou você que tem um apartamento, tem a sua casa, e falou assim, olha só, eu estou querendo comprar seu apartamento. Pô, eu não estou afim de vender não, mas vai ser muito bom para você vender. E aí ele conseguiu te convencer a você vender o apartamento. Você ficou sem apartamento, você tem que morar onde? Em algum lugar, e aí você paga aluguel. O que o Paulo Guedes está dizendo? Não, você pode ficar no seu apartamento, só que agora você vai pagar aluguel. Bom, e o dinheiro que eu tinha para receber? Bom, a cada aluguel que você pagar, a gente vai amortizando, a gente vai fazendo uma conta. E depois de 3 anos, por exemplo, depois de 3 anos, tudo que você pagou de aluguel era o que eu tinha que te pagar de volta. Então, você agora só continua a pagar aluguel e você não é mais proprietário do seu apartamento. Gente, é isso que está acontecendo. A Petrobras está vendendo, os caras não estão botando dinheiro, a Petrobras vai ter que pagar aluguel daquilo que era da Petrobras. Isso está sendo feito sob os olhares dessa gente e eles acham que isso não é roubo, eles acham que isso não é assalto. Eles estão aprovando agora a medida provisória para que você que está endividado, você pegue dinheiro em banco e se você não conseguir pagar esse dinheiro no banco, eles vão te roubar a aposentadoria, o seu plano de capitalização. Isso agora vai ser penhorável. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação e por isso que esse nosso espaço aqui é um espaço muito importante, né? Quando eu falo da cleptocracia, a gente tem que registrar isso aqui, ó, seu Augusto Aras. Seu Augusto Aras recebendo lá os pastores dessas igrejas aí, para poder fazer, comprar um passaporte para virar ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Aí você poderia dizer, pô, você está exagerando. Não, não estou exagerando, não. Um homem que virou procurador da República sem ter passado pela lista tríplice da categoria, um homem que não tem apoio dentro do Ministério Público Federal e aceitou esse cargo, aceitou esse tipo de situação, um homem que está fazendo uma série de atos para desmantelar as estruturas anticorrupção no nosso país, a gente pode esperar que esse homem não esteja fazendo esse tipo de conversa sem estar na agenda para não ter um benefício, para não virar ministro do Supremo Tribunal Federal mais à frente. Gente, é preciso a gente questionar essas coisas assim com muita contundência, sem piedade, né? Ontem eu estava dizendo para vocês no nosso papo que o Bolsonaro, parecia que eu estava adivinhando, né? Que o Bolsonaro ia desistir de ação contra o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes chamou o Bolsonaro de ladrão, entre outras coisas, né?
com tantas coisas que o Ciro costuma dizer sobre o Bolsonaro. E nas ações por danos morais, o que acontece é o seguinte: se alguém te ofende, você move uma ação contra a pessoa, em várias circunstâncias, essa pessoa que te ofendeu, ela tem o direito de dizer se estava dizendo a verdade ou não. Obviamente que o Bolsonaro não vai querer ter a sua vida devassada, porque a vida devassada vai mostrar que tem muitas coisas que não se explicam. Só que isso tudo, essa desonestidade aparente, ela é esquecida por essas pessoas que vão para os canais aqui ficarem insuflando o bolsonarismo, de que o Bolsonaro está defendendo a nossa liberdade, que os governadores querem transformar o Brasil numa ditadura, que os prefeitos querem transformar o Brasil numa ditadura. Esse pessoal tinha que ter vergonha na cara e irem para dentro dos hospitais, fazerem um voluntariado com as pessoas, fazerem um voluntariado com as sequelas que ficam nas pessoas que não têm depois como se tratarem. Aí sim, o dia que essas pessoas fizessem algum gesto de humanidade, de cristianismo, de fraternidade, elas teriam um mínimo de autoridade para falar sobre alguma coisa em relação à liberdade. Mas isso eles não fazem, né? Eles gostam muito de dinheiro. Eles gostam muito de dinheiro e de iludir as pessoas para que a área econômica continue a super assaltar a eles próprios e o resto de todos nós. Mas nós estamos chegando em muitos lugares. O chato dessa história toda é que os meios de comunicação, eles continuam a preservar o Bolsonaro. Isso que a gente fala aqui, isso não passa em canal nenhum aberto. Eles ainda estão tentando dar sobrevida ao Bolsonaro para que o assalto continue a acontecer no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Desculpem o primeiro programa da semana, mas não dá, né? A gente não pode tratar delinquência com plumas nas mãos. Um grande abraço e até o próximo encontro.